queridos e minhas queridas, tudo bem com vocês? Olha só, queria dar as minhas primeiras impressões de um filme que eu vi alguns bons minutos, cara, uns 10 minutinhos ali, na CCXP México, que foi o Extermínio à Evolução, ou 28 anos depois, a continuação da franquia criada pelo Alex Garland, né, um cara que você pode conhecer aí por vários filmes legais que foram feitos recentemente, como o Ex Machina. Ele acabou de fazer o Warfare, e putz, muitos outros. É um cara conhecido aí como um dos novos grandes roteiristas de Hollywood, e ele criou essa franquia junto com o Danny Boyle. Danny Boyle, que você deve conhecer aí por Trainspotting, é o cara que fez o primeiro Extermínio, quem quer vencer o Oscar por Quem Quer Ser um Milionário, um cara que tem uma visão de cinema, narrativa, visual muito interessante. Eles fizeram um painel bem simples, digamos assim, né, tímido ali na CCXP do México, mas foi um painel que levou conteúdo inédito, tá? Ele aconteceu ali, eu acho que no sábado, agora não vou lembrar exatamente quando, mas foi num evento, né, como a CCXP México, que, cara, explodiu de conteúdo, né? Quarteto Fantástico, Extermínio, a Blumhouse levou o trailer novo de Megan, teve também Jurassic World com novas cenas, a gente vai também ter um vídeo aqui pra falar sobre isso. Então foi um evento, foi uma Comic Con com muita coisa, né? E o Extermínio pra mim foi uma boa surpresa, tá, gente? Eu gosto muito da franquia. E pra quem não sabe, né, tipo, eu vou explicar um pouco. A franquia hoje, se eu for contar a sinopse dela, parece que eu tô falando uma parada extremamente batida. Mas quando este filme saiu, né, há 20 anos, 20 e tantos anos, ele foi um filme que mudou o primeiro Extermínio, né, que era 28 Hours Later, 28 Days Later, ele era um filme que, ele foi um filme que mudou a visão das pessoas sobre o gênero de zumbi, de uma forma global, vamos dizer assim, né? Se durante a década antes dele, as décadas anteriores a ele, os zumbis os infectados eram bichos mais lentos, eram mortos-vivos, eram cadáveres que andavam, e tudo era muito aquele aspecto social do zumbi, mais para nichos, para comunidades, para você falar sobre o aspecto humano em algo menor. O Extermínio, ele faz três mudanças, muito drásticas assim no gênero. Ele muda o gênero a partir do momento em que ele coloca os zumbis ágeis, né, e eles não são zumbis, porque as pessoas não necessariamente morrem, elas são infectadas, e elas pegam uma doença como se fosse uma raiva, e, mano, elas começam a caçar pra comer gente, né, e por isso que eles chamam de infectados. Isso acontece em Londres, né? E aí, cara, é zumbi correndo. Sabe o zumbi que você vê hoje, os fungos lá que você vê em Last of Us? Cara, Last of Us é cabulosamente inspirado nisso. Se você vê E é curioso, né? Porque o próprio criador o Alex Garland, que tá escrevendo os novos filmes, que fez esse novo filme agora, escreveu, ele diz que Last of Us é a parada que mais inspirou ele, assim, pra fazer isso. Então é um ciclo se fechando, né? E ao mesmo tempo, essa série mudou isso, né? O jeito dos zumbis era muito diferente, a forma como a agilidade. A outra coisa é você tratar as coisas com num aspecto e um contexto mais global de pandemia. Muitos anos antes da pandemia que a gente viveu, ela já dava essa ideia de ruas vazias, né? Desse vírus que ia devastar tudo e tudo mais. E você via cenas icônicas, como a cena do personagem do Cillian Murphy ali em Londres, no meio, né, pertinho ali do Congresso e tal, do Big Bang, ele olhando assim, tudo vazio. E a terceira coisa, eu diria que é a estética, é a narrativa, o som, as imagens que o Danny Boyle colocou ali nesse filme, que trazia uma agilidade, uma narrativa extremamente dinâmica e até agoniante em determinados momentos, que tinham aqueles cortes muito rápidos. Se você vê esses cortes rápidos em TikTok, ou vê esses cortes muito rápidos em filmes de ação, o Danny Boyle já fazia muito isso. E ele fez isso tudo com celular, gente. Um cara que fazia tudo de maneira independente, sabe? E ele volta agora a fazer isso também aqui, ao que parece ser um filme que vai misturar duas coisas. O aspecto independente da narrativa frenética que o Danny Boyle tinha, mas agora com um aspecto muito mais de blockbuster, né? A cena que foram mostrados alguns vídeos, foram 4 vídeos. Um vídeo onde o Danny Boyle fala com todo mundo, né? Falou com a CCXP inteira, falou que não podia estar lá, mas estava muito, muito feliz de poder passar um material inédito e que torcia para que as pessoas fossem aos cinemas, porque era o primeiro filme de uma trilogia que a gente vai ver, nova trilogia que ele quer apresentar sobre esse mundo 28 anos depois da infecção.
né, global que aconteceu. E aí, nos outros vídeos que a gente viu, o primeiro foi o Alex Garland e o Danny Boyle falando dessa volta deles, né? O Alex Garland falou uma parada muito interessante, do tipo, a minha ideia, diz ele, foi bem assim, como seria um mundo em que esses infectados precisariam se alimentar e beber, né? Tipo, beber alguma coisa, comer alguma coisa durante todos esses anos. Como que seria a evolução deles? Com que tipo de animal eles se pareceriam? Ele falou essa frase. Então, pode ser que tenha uma ideia bem curiosa aqui de como que esses bichos vão evoluir, né? E, ao mesmo tempo, o Danny Boyle fala sobre como a comunidade, como o ser humano vai se moldar aquilo. E aí, isso conversava com o segundo vídeo, né, que é um vídeo do personagem do Aaron Taylor Johnson, que é o principal ator aqui deste filme, junto com o Ralph Fiennes. E o Aaron Taylor Johnson, ele vive onde parece ser uma ilha afastada, muito afastada, não tanto, mas assim, afastada do continente, e que lá eles vivem como fazendeiros, assim, de um tempo muito antigo, porque não tem maquinário, não tem eletricidade, não tem nada. É um mundo que eles mantêm a distância do continente de onde aconteceu a infecção e tudo mais, né? Eles não entraram muito no aspecto político da infecção em si para entender aonde ela aconteceu, como que estão os governos e tudo mais. O que dá a entender é que a Inglaterra meio que nesses 30 anos sucumbiu, né, completamente, com tribos e grupos diferentes. E aí a cena que você vê, para mim, me trouxe imediatamente uma lembrança de duas histórias: God of War e The Last of Us, tá? Por quê? Porque é o personagem do Aaron Taylor Johnson indo pro continente com o filho dele, no que parece ser uma caça, mas também, ao mesmo tempo, um ritual dele de treinamento pro filho. Eles com facões, umas espadinhas, umas adaguinhas, e também os dois com arco e flecha. Na hora que eu olhei, eu lembrei do Kratos e do Atreus, velho. Na hora eu olhei, eu lembrei disso. E aí, quando eles começam, a cena mostra eles numa floresta bem vasta, achando uma cabana. E nessa cabana eles começam a explorar a cabana. E aí é que eu lembrei de Joel e Ellie na hora, sabe? Eles abrindo gavetas, olhando embaixo de portas, sempre muito atento pra ver se tinha algum zumbi e tudo mais. O Aaron Taylor Johnson pega um frisbee, né? Tipo, esses discos que você joga assim. E ele falando pro filho dele que o filho dele nunca viu aquilo e tal. Ele precisa entender, então, mostrando o gap, né, de mundo ali, o intervalo que o garoto não tem ideia do que aconteceu pré-pandemia, né, pré-infecção. Até que em determinado momento você vai levar uns 2, 3 sustos assim de bicho vindo e tal, e é muito legal como as câmeras, os ângulos que o Danny Boyle usa são muito subjetivos, né, sempre deixando alguma coisa à espreita ali no fundo, ou pelo menos a sua expectativa de que algo venha, né, e aí ângulos bem específicos no chão, onde você tá vendo assim por cima, e aí o que acontece de um jump scare, ele sempre tem um motivo atrelado à brutalidade, ou à natureza do que existe naquele mundo, né? Tipo, se sai e você leva um susto com um gato saindo, ele é um gato todo que ele sai, ou é um animal todo ensanguentado, até que eles acham em um cômodo no fundo da sala um corpo pendurado de cabeça para baixo, e você vê que ele tá com um saco na cabeça e também com uns escritos aqui no corpo, assim, ó, tipo, pendurado assim, e ele tá com uns escritos. E aí, o Aaron Taylor Johnson chega lá e olha pra ele e fala, nossa, começa a falar, a dar a entender que quem fez aquilo foram humanos que não estão infectados, mas que deixaram aquele infectado ali pra mostrar pras pessoas, sabe? Do tipo, que não era pra eles chegarem perto, porque eles dominam aquele ambiente, como se fosse um símbolo de dominação, né, do território, mas que estavam algumas letras aqui. E ele até comenta, as pessoas do continente são muito ruins e tal, os infectados não são o único problema. Aquele tradicional papo de filme de gênero de zumbi. E aí, em determinado momento, o bicho começa a mexer com um negócio na cara, assim, né? Tipo, saco. E aí, o Aaron Taylor Johnson manda o moleque dar a flechada na cabeça dele, né? E aí o moleque fica meio hesitante, não quer, ele vai logo, menino, não sei o que. Parece, igualzinho o Kratos. Vai, go boy, igualzinho. Então, e aí ele hesita várias vezes, não vai, até o momento que o bicho consegue cair, se sai da amarra e vai atacar ele. Na hora que vai atacar ele solta a flecha. E aí vem um momento muito bizarro, porque entra no olho dele, só que assim, a câmera tá atrás da flecha,
de repente ela muda pra trás do cara, do zumbi, e depois vai pro outro lado. Mano, é como se fosse um bullet time acelerado, assim, sabe? O bullet time é aquele efeito do Matrix onde o Neo vai sair da bala e o tempo para, né? Tipo, o tempo para pra você ver tudo. Esse aqui parece que o tempo continua, mas a câmera faz assim, ó, e vem aqui rápido, sabe? Achei muito louco, velho. Porque ele atira e depois a câmera, e ao invés da câmera só cortar e ir pra trás, do tipo, você vê aqui e vai pra trás, ela viaja assim, ó, e vai pra cá. Inclusive surgiu um vídeo de bastidores mostrando que essas cenas são gravadas com iPhones, né? Do tipo, eles fizeram um rig, assim, que é esse equipamento que fica um monte de câmera, e eu achei muito doido. E aí a cena continua deles fugindo na casa. Toda a expectativa que me deu ali, e aí passa um puta trailer gigante depois, com um corte enorme e tal. E aí mostra pra mim a mistura do que eu falei pra vocês no começo. A impressão que me deu é que esse filme vai se manter na estética e no clima deste apocalipse zumbi aqui, muito parecido com o que foram os primeiros. Ao mesmo tempo, a escala de ação e do negócio que tá acontecendo aqui, ela é muito maior, né? E não tem mais aquele aspecto tão independente em relação ao visual, porque existe um cuidado em som e imagem aqui que é absurdo, assim, sabe? Absurdo. Então, eu saí com uma expectativa muito boa do que eu vi, tá? Muito boa do que eu vi mesmo. E com essas referências de como a gente... É curioso o ciclo dessas histórias e dessas influências, né? De como o Extermínio influenciou toda uma geração de filmes, obras, jogos, etc. de zumbi, pra agora ela se inspirar em coisas que vêm dos videogames, como The Last of Us e God of War, pelo menos aos meus olhos, né, pelo que eu vi. Vamos ver como vai ser isso na hora que estrear. Deixa nos comentários a sua expectativa, não esquece de curtir o vídeo e assinar o canal. Valeu!